Milionário surpreende ao propor lar verdadeiro para mendiga negra após semana de farsa e amor. No tumulto das ruas de São Paulo, em 2024, um caos de vozes e cores se desdobrava a cada esquina. O sol, já cansado, refletia nas janelas dos arranha-céus imponentes, enquanto sombras se espalhavam pelas calçadas sujas. O cheiro de poluição misturava-se ao aroma de comida vendida nas barracas. Bairros ricos e favelas coexistiam em um mesmo espaço, como dois mundos separados por um abismo invisível. No centro da cidade, a Praça da Sé pulsava, repleta de gente apressada, indiferente ao drama invisível que se desenrolava bem ao seu lado. A atmosfera era pesada, carregada de apatia, como se todos estivessem em uma corrida de maratona, mas ninguém se preocupasse em olhar para o outro. E foi neste cenário que Leonardo, um milionário imponente, decidiu que precisava se esconder. Cansado da superficialidade dos altos círculos sociais, onde as emoções eram um fardo e as interações eram soné. Ali, em uma esquina movimentada na Sé, ele conheceu Joana, uma mulher negra de olhar profundo e expressões marcadas pelo sofrimento. Joana enfrentava o frio e a indiferença com uma dignidade que Leonardo achou hipnotizante. Ela se movia com a agilidade de quem aprendeu a sobreviver, desviando de olhares curiosos e evitando a crueldade verbal de transeuntes apressados. A conexão entre eles, no início tão improvável, era como uma centelha em uma noite escura. Leonardo a observava enquanto ela recolhia um pedaço de papelão e arrumava um canto para se abrigar do vento cortante. O frio parecia entrar em seus ossos, mas a força silenciosa que ela exibia fascinava-o. O milionário, mesmo disfarçado, sentiu algo borbulhar dentro de si, um aperto no peito que ele não reconhecia, algo que o fazia questionar sua escolha de se esconder. Mas havia mais em Joana do que aparentava. Uma história carregada de perdas e lutas. Um segredo que pulsava sob a superfície do olhar firme dela, intrigado. Enquanto isso, uma sombra se aproximava. Alberto, o antigo rival comercial, começava a suspeitar da farsa que Leonardo construíra. Ele sempre foi um expert em disfarçar intenções. E agora, com um sorriso malicioso, planejava desmascará-lo diante de todos. Sabia que se revelasse a verdadeira identidade de Leonardo, as ramificações seriam brutais. Fama, fortuna, tudo em risco. Diante da inevitabilidade das escolhas, Leonardo se viu em uma encruzilhada. Permanecer no papel que criara e continuar sua busca por compreensão? Ou revelar a verdade, arriscando não apenas a si mesmo, mas também Joana, que observava tudo em silêncio. Havia uma vida em jogo e talvez um amor inexplorado. E naquele instante incerto, o que ele realmente desejava? Por quanto tempo poderia sustentar esse jogo? E qual seria o preço da verdadeira compaixão em um mundo tão engessado? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Leonardo parou, o coração acelerando. Olhando para Joana, ele sentia a pressão crescer. De um jeito estranho, ele queria se abrir, confessar tudo. Mas algo lá dentro gritava para ele parar. Esse esconderijo tinha suas regras, e ele sabia que cada segundo contava. Alberto estava por perto. O olhar cauteloso de Joana transmitia dúvida, mas havia também uma chama de esperança. Um amor crescia ali, mas tudo podia mudar em um instante. Então, um barulho cortou o ar. Um grito agudo, desesperado, vindo de uma rua próxima. As pessoas começaram a olhar para os lados, confusas, enquanto uma correria se formava. Leonardo viu um grupo de homens na calçada. Eles cercavam uma jovem mulher. Seus olhares eram de raiva.
O que estava acontecendo? A tensão subiu como fumaça, e antes que pudessem entender, todos perceberam. A jovem não era apenas uma qualquer. Era uma amiga de Joana, alguém que sempre a ajudava. E ali estava ela, com um revólver apontado para a cabeça, tremendo. Os homens gritavam ordens, as palavras se misturavam. Você é uma fraude. Deixe essa mentirosa e vá embora. A angústia nos olhos da mulher fez Joana tremer, como se o chão estivesse escorregando debaixo dela. Leonardo não podia ficar parado. Joana, fica aqui! Ele gritou, mas não ouviu sua própria voz. Em um impulso, ele correu, movendo-se entre pessoas que estavam paralisadas. A adrenalina pulsava em suas veias. Ele precisava salvar a mulher. O mundo ao redor começou a desvanecer em ruído. Tudo ficou distante. Quando chegou perto, conseguiu vislumbrar os rostos, cheios de desprezo. O medo paralisou por um breve segundo, e com um nó na garganta fez um gesto para se aproximar. Ei, o que vocês estão fazendo? Estava prestes a sair de sua boca, mas uma linha de pensamento o atingiu como um raio. E se eles o reconhecessem? O homem mais alto, o líder do grupo, riu. Olhem, mais um perdido em busca de uma verdade. E você? O que pretende fazer? As palavras dele eram veneno, e ali em meio ao caos, a identidade de Leonardo estava em jogo mais do que nunca. Ele olhou de relance para Joana, seu olhar cheio de preocupação e apelação. Algo estalou dentro dele. Eu vou ajudar. E no impulso se revelou. Ele tirou a peruca que escondia seus cabelos curtos e desgrenhados, e as roupas simples que fingia usar foram para o chão. Eu sou Leonardo. Tenho dinheiro. O que vocês querem? Levem o que eu tenho. Um murmúrio surdo se espalhou. Todas as mãos se voltaram para ele. O desespero enfrentava um terço da consciência. O que ele havia feito? Joana arregalou os olhos. Leonardo, não! Volte! Mas era tarde demais. O olhar de Alberto, que antes era um rival calculista, agora se transformou em uma expressão de completo êxtase. Ele sabia que tinha vantagem, que podia expor Leonardo diante de todos. Além de ser um mentiroso, você também é um milionário. Me diga, quanto vale a sua compaixão? Riu de maneira cruel. Aquilo despedaçou Leonardo. Ele era um homem frágil, nu diante do mundo que tanto queria entender. Mas havia um laço ali, algo que não poderia ser cortado. Joana, com lágrimas nos olhos, gritava. Isso não é justo. Ele não é como vocês. A jovem ameaçada ficou paralisada e a tensão pairou como uma sombra. E no olho da tempestade, a verdade se tornava mais terrível do que ele poderia imaginar. O passado de Joana, o drama de sua vida, tudo tinha raízes mais profundas do que se pensava. Enquanto a confusão reinava, um grito inesperado ecoou por entre as pessoas. A mulher, sob a mira do revólver, olhou para Joana. E antes que alguém pudesse entender sua intenção, o peso da revelação se insinuou na atmosfera. Ela é a filha do meu pai. O silêncio tomou conta. Todos os olhos se voltaram para Joana, e a verdade que poderia destruir tudo começou a emergir. A história de amor que apenas começara a florescer, agora parecia se desdobrar em camadas de dor e revelações. E naquele momento o destino de todos estava prestes a mudar drasticamente. O que aconteceria agora? Joana conseguiria sobreviver a tudo isso? Os olhos, antes cheios de esperança, agora se enchiam de incerteza. Leonardo teve certeza de que nem ele nem Joana eram mais os mesmos. E enquanto a vida pulsava ao redor, uma nova batalha se formava no horizonte. O silêncio estava ensurdecedor. Os olhos de todos na praça se fixaram em Joana. A revelação ecoava como uma bomba. Ela é a filha do meu pai. As palavras da amiga tremiam no ar, como se um terremoto tivesse paralisado a cena. O mundo pareceu girar e voltar, todos esquecendo por um instante o que estava acontecendo ao redor. O grupo de homens que cercava a jovem respirava raiva, mas agora também parecia confuso. Leonardo sentiu o coração acelerar. Essa revelação não era apenas um detalhe, era uma fissura na realidade que ele conhecia.
Joana era mais do que uma mulher sobrevivente nas ruas. Dentro dela estava a raiz de um drama familiar oculto. A tensão no ar se tornava palpável. Ele olhou para Joana. O desespero em seu olhar parecia cortante. Os homens hesitaram. Aquele momento de fraqueza os deixou vulneráveis. A líder do grupo, um brutamontes de cara fechada, fazendo a gaivota parecer um passarinho, olhou para Joana, depois para a arma. Algo mudo se quebrava entre eles. "É mentira!" ele gritou, mas a confiança dele estava flanando. O Leonardo percebeu que esse era o momento. A coragem começava a brotar dentro dele, como uma flor em solo árido. Mas, antes que pudesse agir, outro grito cortou o ar. "Alguém vai se ferir!" Uma voz conhecida e poderosa clamou da multidão. Uma mulher robusta, com cabelos curtos e cheios de vida, advogada de uma organização de direitos humanos, estava se aproximando. Tinha a aura de uma guerreira chegada ao campo de batalha. "Não a ameacem. Deixem a moça ir." Seu olhar firme queria proteger, mas ao mesmo tempo acendia uma brasa de pânico. E foi nesse exato momento que tudo desmoronou. O homem com a arma não conseguiu controlar a adrenalina. Um disparo ecoou como um trovão, e tudo parou em câmera lenta. O mundo ao redor se desfez em uma nuvem de caos e gritos. A bala não atingiu Joana, mas voou em direção à mulher defensora. Um soco no estômago. O impacto deixou o ar gélido, e o corpo da mulher caiu ao chão, inerte. O tumulto se transformando em um pesadelo em questão de segundos. A multidão entrou em pânico. Gritos misturados a choros aumentavam. A realidade da violência estourava como uma bolha. Leonardo, em choque, olhou de uma face aterrorizada para a outra. Joana, que antes era uma guerreira, agora parecia uma folha seca. O homem que havia disparado olhava para o lado, cada vez mais apavorado, a consciência começando a aflorar, como que temendo a temida backlash. Leonardo tomou coragem. Capítulo por capítulo de sua vida desmoronava, e aqueles poucos segundos antes do disparo revelavam tudo o que ele tinha medo de ver. Ele se lançou na direção do corpo caído, sentindo a urgência de um instinto que não entendia. "Chame a ambulância!" gritou, a voz ecoando em meio ao bordel de sons. O coração dele pulsava forte, e ele olhava para o rosto da mulher que desmaiara. O mundo estava prestes a mudar ainda mais. E enquanto a confusão se espalhava, uma mão pesada agarrou o braço de Leonardo. Era Alberto. O olhar do rival estava cheio de um sorriso triste, uma mistura estranha de triunfo e desprezo. "Como você se sente agora, bilionário? Sua compaixão não vale nada, não é?" As palavras dele eram veneno, cortantes como um punhal. A cena estava prestes a se transformar em um abalo sísmico. O que mais estava escondido nas sombras? Segredos poderiam ser revelados de cada esquina. Com a fragilidade da vida exposta e suas verdades previamente ocultas, Leonardo sabia que nada seria como antes. E enquanto tudo se desenrolava, ele percebeu uma pergunta crucial batendo na porta da sua mente. Qual é o poder da verdade em um mundo como este? A expectativa e a incerteza pairavam como uma nuvem pesada. O desenrolar da história se tornava um espaço de caos e revelações. E ele estava no centro, implorando por respostas. Leonardo estava no chão, o corpo da defensora esmagando seus sentimentos. A adrenalina ainda pulsava em suas veias, enquanto sua mente tentava processar o que acabara de acontecer. O cheiro de pânico, misturado ao metal cheiroso do sangue, parecia invadir seus pulmões. Alberto, assombrado e satisfeito à sua maneira, não deixava de tripudiar. Ele olhava para Leonardo com uma mistura de raiva e satisfação. Viu? Seu empresário da compaixão não vale nada. Mas então, num momento que ressoou como um trovão, algo mudou. Uma gritaria improvável ecoou pela praça, abruptamente frenética. Uma criança, não mais que 10 anos, surgiu do nada e começou a correr, apontando com paixão e desespero. Ela não pode morrer. Ela é minha mãe. Um silêncio morto tomou conta da multidão. As palavras da criança pareciam fazer o tempo parar. A mulher caída no chão não era apenas uma defensora de causas.
Era a mãe da jovem que espelhava nervosismo e dor. Olhando para o rosto da menina, os traços da mulher caída começaram a ganhar vida na memória de Leonardo. Era quase inacreditável. Joana, que agora estava paralisada, também parecia ter reconhecido o impacto da revelação. Não, é impossível! A mãe dela! A voz de Joana falhou, quase em um sussurro. Leonardo sentiu seu estômago revirar. Tudo o que pensara sobre sua nova amiga, sobre suas lutas e sua dignidade, agora se entrelaçava em um fio de segredos que desafiava a lógica. Os homens ao redor hesitaram, a raiva em seus rostos se misturava ao choque. A tensão no ar se tornou quase palpável. O Brutamontes, antes agressivo, agora olhava entre a menina e a arma, como se estivesse prestes a desmoronar. Ela não pode ser. E enquanto a frase escapava de seus lábios, a incredulidade dominava o cenário. Estou avisando, se algo acontecer com minha mãe, a garotinha não se intimidava. Era como se em sua fragilidade houvesse uma força imensa. A coragem dela se manifestava como uma tempestade, desafiando o ambiente sombrio. Leonardo se voltou para Joana. Os olhos dela estavam cheios de dor. Você sabia, não sabia? Ela é sua mãe, isso muda tudo. A verdade ressonava fortemente no ar. A ideia de que estavam todos conectados por um fio invisível começou a se desdobrar. Cada um se culpava silenciosamente por não ter percebido as peças do quebra-cabeça. Alberto estava atordoado, sua vantagem começando a desvanecer em meio à revelação. Ele, que sempre jogou com as sombras, agora via a luz expor a fragilidade de suas intenções. A cena se tornava caótica, mas uma nova respiração de esperança também começava a se formar. Eu não quero que ela morra, a menina gritou novamente. E nessa intensidade, uma onda de entendimento começou a brotar entre os presentes. A compaixão coletiva começou a pulsar entre as pessoas que estavam de pé, enquanto Leonardo olhava para Joana. O sentimento que brotava ali era forte e crônico, como uma faísca de amor impulsionando o desejo de proteger o que estava prestes a ser perdido. Mas enquanto todos passavam a se unir em torno da criança, um novo elemento emergiu na sala. Um homem encapuzado, que até então estava só observando, soltou uma risada cínica e saiu das sombras. Corajosos, não é? Mas não sabem que a verdade é muito mais perigosa do que imaginam. Ele levantou a mão e acenou para os homens ao redor da jovem que estava caída. O jogo apenas começou, e se não fizerem o que eu disser, posso garantir que não será apenas essa mulher que pagará pelo erro de todos. A ameaça pairou no ar. Um novo medo invadiu os corações de todos, enquanto a revelação sobre a mãe da menina se tornava insignificante diante do caos iminente. A urgência aumentou e o arquivo de segredos que havia unido todos agora parecia ser a própria fonte de todo o desespero. Leonardo e Joana se entreolharam, percebendo que o que estava por vir poderia mudar tudo mais uma vez. A tensão e o terror se fundiam em um único ponto, enquanto o mistério daquela figura misteriosa ficava mais pesado. O que esses homens realmente queriam? E quem realmente estava no controle desse jogo perigoso que emergia sob os olhos aterrorizados da multidão? A resposta se tornava urgentemente necessária, mas cada segundo parecia se arrastar como uma eternidade. Leonardo estava no chão, o corpo da defensora de causas pressionando seus sentimentos. A adrenalina ainda pulsava em suas veias, enquanto sua mente tentava processar o que acabara de acontecer. O cheiro de pânico misturado ao metal forte. Alberto, assombrado e satisfeito à sua maneira, não deixava de tripudiar. Ele olhava para Leonardo com uma mistura de raiva e alegria. As palavras de Alberto ecoavam e misturavam-se ao clamor da multidão. Mas algo estava prestes a mudar. Uma jovem do fundo da praça, com cabelo castanho e olhos imensos, começou a correr em direção a eles. Seu rosto estava vermelho e os olhos brilhavam de uma emoção intensa. Parem com isso, por favor. Ela gritou, movendo-se como se o mundo todo estivesse congelado ao seu redor. Ela é minha irmã. O silêncio tomou conta.
as palavras da garota pareciam suspensas no ar. A mulher caída não era apenas uma defensora. Ela era a irmã da jovem que estava ali. E a revelação parecia detoná-la no centro do caos. Meu Deus, como assim? Pensou Leonardo, sentindo seu coração acelerar. A mente dele estava explodindo. O que mais estava escondido? Joana, que agora assistia à cena com olhos arregalados, mal conseguia manter a compostura. Não, isso não pode ser verdade, o Brutamontes gritou, seu olhar mudando de atacado para confusão. Ele balançou a cabeça, tentando processar a informação. Ela é uma fraude, e isso não vai mudar. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, a jovem se aproximou da mulher caída, dando a impressão de que cada passo era um desafio à gravidade. Ela é tudo o que eu tenho. A menina chorava, desmoronando diante de todos. O desespero em seu rosto gerou uma onda de empatia. Mas a confusão ainda estava no ar. Os homens ao redor hesitaram, e a tensão começou a se transformar em pânico. Havia uma fragilidade palpável na atmosfera, um eco do passado que reverberava. Leonardo sentiu o piso tremer sob seus pés. Para ele, tudo mudou em um instante. A mulher que ele havia tentado salvar não era apenas uma defensora estranha. Ela estava ligada por um laço de sangue a alguém que estava agora no centro do furacão emocional. Empurrando seus medos, ele segurou a mão da jovem. Temos que ajudá-la. As palavras saíram em um impulso, numa tentativa de unir forças onde a divisão havia começado. Mas a situação era muito maior do que ele imaginava. Nesse exato momento, a figura encapuzada começou a rir. Um som baixo e sinistro. Essa é a verdade que você esconde, não é? Segredos que podem destruir. Ele levantou a mão e, como um estalar de dedos, o ar ficou pesado. Se não fizerem o que eu disser, a história de vocês terminará aqui. Um novo medo dominou a cena. O Brutamontes hesitou e Leonardo, num ato de coragem, impulsionou-se. Diga o que quer. Podemos negociar. As palavras saíam numa mistura de medo e firmeza. Mas enquanto a figura encapuzada sorria, algo pesou em seu olhar e ele acenou para os homens ao seu redor. Não há como escapar. A verdade é uma lâmina afiada, prontos para serem cortados. A tensão crescia. Os ânimos estavam à flor da pele. Então, uma explosão de luz iluminou a praça, fazendo todos olharem para cima. Uma série de flashes brancos e azuis cruzou o céu, e uma explosão ensurdecedora ecoou. As pessoas começaram a gritar, e em meio ao caos, Leonardo viu a figura encapuzada ser envolvida pela luz, desaparecendo numa fumaça fumegante que se espalhou como um rugido distante. A multidão se dispersou numa corrida desesperada e todos na praça sentiam que algo estava mudando, mas ninguém sabia ao certo o que. A mão da jovem apertava as de Leonardo, que estava paralisado pela cena. Joana olhou para ele e suas expressões de dor e confusão agora lutavam contra um novo pavor. Havia um misto de alívio e desespero nos rostos de todos, e enquanto a poeira começava a assentar, a revelação sobre a mulher caída e sua ligação familiar começava a se dissolver em novas incertezas. Leonardo não tinha certeza de quem ou o que eles estavam enfrentando agora. O clima estava tenso e a atmosfera mais pesada do que nunca. O que vem a seguir? Pensava ele, enquanto a vida na praça continuava a girar, recheada de segredos e o desconhecido ameaçando a todos. Essa nova pista poderia estar ligada a uma verdade ainda mais devastadora. E ele estava no centro de tudo. A poeira ainda dançava no ar, enquanto a praça se acalmava gradualmente. O tumulto e o pânico que se Leonardo olhava para Joana, para a jovem que chamava de irmã, esperando que tudo fizesse sentido. Mas de repente, uma figura encapuzada, emergindo da fumaça, fez o coração de todos pararem. Ele ria, mas não era um riso de alegria. Era um riso insano, como se a cena fosse uma peça de teatro e ele fosse o diretor. Vocês acham que conhecem tudo, mas não sabem nada. Ele levantou a mão e então, com um gesto amplo, virou-se para a multidão. Vocês todos são personagens de um jogo que nem imaginam. A verdade é muito mais sombria do que vão querer ver.
confusão e medo pisoteavam o chão. Joana olhou para Leonardo com um misto de desespero e expectativa. O homem encapuzado deu um passo à frente, e os homens que antes pareciam tão imponentes agora hesitavam. Você apontou para Joana. Você não faz ideia do que está prestes a descobrir. As palavras dele pairaram, pesadas. Leonardo sentiu um frio na espinha, um golpe de instinto. E então, a explosão. Uma luz ofuscante cortou o ar, e o grupo de homens que cercava a jovem recuou em pânico. A explosão não foi apenas física. Foi como se a verdade tivesse estourado, revelando arranhões de uma ferida antiga. E no meio da fumaça, gente começando a empurrar-se em todas as direções. Uma figura conhecida apareceu. Era a mãe da jovem caída, levantando-se, ainda em choque, e olhando para todos com os olhos arregalados. O que está acontecendo? Minha filha. Onde está minha filha? Mas as palavras dela carregavam um peso diferente, como se ela estivesse lembrando algo que não deveria. Você não pode saber. O homem encapuzado gritou. E então, em um movimento fluido, atirou uma carta bem no meio da praça. Aqui está a verdade, para vocês, para todos. A carta flutuou como se tivesse vida própria, e então, tocando o chão, abriu-se. Ao invés de palavras, imagens começaram a surgir. Faces conhecidas, segredos de um passado que ninguém sabia, chocando a todos. Entre as imagens, Leonardo viu algo que o fez tremer. Uma foto dele, ao lado de alguém que nunca pensou ver de novo. Sua mãe. A mulher que ele acreditava ter perdido há anos estava ali, em uma cena de um passado que ele não lembrava. Joana se virou para ele, seus olhos grandes, e pela primeira vez, o reconhecimento de algo mais ancestral cruzou entre eles. Leonardo, você é meu irmão. As palavras saíram como um lamento, e o choque golpeou como um raio. A revelação transformou tudo. O homem encapuzado sorriu, satisfeito. Sim, você não é apenas um milionário. Você é parte de uma história que foi enterrada há muito tempo. Os rostos na multidão se tornaram um borrão. Figuras familiares, as histórias não contadas, os laços se apertando. Pedro, Alberto, todos os presentes começaram a olhar de maneira diferente. O que isso significava para o futuro? O que estava escondido sob a superfície das interações dinâmicas? Algo dentro de Leonardo se desfez. Sua vida, suas decisões, tudo agora ameaçado por um pilar inesperado de sua identidade. E enquanto as imagens dançavam ao redor, a atmosfera se tornava elétrica. Havia uma nova batalha de verdades, segredos que poderiam correr ferozes e despiçados, mudando a percepção de quem eles eram. Um burburinho crescente se encheu de murmúrios. Como é possível? Isso não pode ser verdade. E muitos rostos estavam incrédulos. Joana olhou para a mãe, a mulher caída. O que mais estava oculto? E Leonardo, com uma nova centelha de determinação, começou a abrir caminho através da multidão. Mas havia algo mais no ar. Uma premonição de que tudo ainda estava longe de ser resolvido. O homem encapuzado estava apenas começando, e essa reviravolta poderia enrolar todos em um destino sombrio. Preparem-se, ele murmurou, já tomando consciência de que a verdade poderia ser sua maior inimiga e amiga. O tempo parecia segurar a ponta da respiração, enquanto a vida pulsava intensa ao seu redor, fazendo perguntar: o que mais poderia essa nova verdade revelar? A poeira ainda dançava no ar, enquanto a praça se acalmava gradualmente. No entanto, a tensão era palpável. Todo mundo estava em estado de choque. Leonardo olhava para Joana e para a jovem que tinha acabado de se recuperar mentalmente da bomba que o homem encapuzado havia lançado. Mas antes que pudesse processar completamente o que acontecera, um estrondo repentino ressoou através da multidão. Um carro preto avançou com velocidade, serpenteando entre as pessoas que, em pânico, tentavam se afastar. O veículo parou bruscamente e a porta do motorista se abriu, revelando uma figura. A mulher que saiu parecia agitada. Suas mãos tremiam enquanto ela olhava ao redor em busca de algo ou alguém. Com o cabelo desfeito e uma expressão de desespero,
ela se abriu caminho pela multidão como um farol de esperança em meio ao caos. Momento, acalmem-se, ela gritou, sua voz ecoando. A súplica dela paralisou muitos. Eu sei onde está a verdade, me escutem. Leonardo a reconheceu. Era Marina, uma antiga amiga dele e uma ativista conhecida por seu trabalho em causas sociais. Mas o que ela estava fazendo ali? Por que parecia tão desesperada? Ele sentiu um nó na garganta. Havia algo mais nesta cena do que aparentava. A conexão que tinham se desfez ao longo dos anos e agora ela estava de volta, trazendo consigo não só lembranças, mas uma nova onda de preocupação. Marina, o que aconteceu? Leonardo perguntou, tentando se aproximar. Mas a jovem que estava com Joana, e ainda em choque, o puxou antes que ele pudesse avançar. Você não deveria confiar nela, ela exclamou. Marina ignorou o aviso. Estou aqui porque sou parte disso. E eu sei sobre a verdade do seu passado, Leonardo. Seus olhos estavam fixos nele, como se ela pudesse ver o fundo de sua alma. Você não entende o que está acontecendo, mas há algo a mais na sua família do que você pode imaginar. As palavras dela cortaram como uma faca. Uma nova revelação? O que mais poderia ser tão devastador? Mais uma vez, a sensação de um chão que se abria sob seus pés tomou conta dele. Ele começou a sentir suas pernas tremerem, o frio subindo pela espinha. Marina, o que você quer dizer com isso? Ele forçou, sua voz quase arrebatada. Mas Marina não teve tempo de responder. O homem encapuzado, que até então observava com um sorriso sarcástico, agora parecia furioso. Não você, não agora, sua hora de revelação ainda não chegou. O tom dele era ameaçador e sua expressão mudou, de divertimento para uma fúria latente. Se você não calar a boca, vou eliminar tudo o que você ama. E como se suas palavras tivessem sido uma senha, um dos homens ao redor da jovem caída avançou em direção a Marina, sua expressão transbordando raiva. Leonardo sentiu o coração disparar. Ele não podia deixar isso acontecer. Antes que pudesse pensar duas vezes, lançou-se na frente de Marina, sentindo suas próprias decisões se enredarem ainda mais. Não o toque, ele gritou, seu peito palpitando com uma mistura de medo e coragem. Ela é minha amiga. O inesperado aconteceu. O homem hesitou, mas em vez de recuar, um brilho nos olhos dele mostrou que não estava disposto a ceder. Em um movimento rápido e brutal, ele ergueu o punho e, com um golpe, acertou Leonardo de cheio no rosto. A dor explodiu e a imagem do rosto de Marina se distorceu diante de seus olhos. Ele caiu ao chão, o gosto de sangue misturando-se ao medo que dominava sua mente. Mas mesmo em meio à escuridão, ele ouviu Joana gritar. Leonardo, não! Então, uma explosão ressoou. Um barulho ensurdecedor que não apenas ecoou na cabeça dele, mas fez a praça tremer. E enquanto o som preenchia o espaço, uma nova reviravolta se desenrolou. Ele viu uma iluminação intensa e, apesar da dor, uma sombra se formou em seu canto de visão. Eu avisei, o jogo começou e as consequências podem ser fatais. O encapuzado soltou, rindo, e os corpos nas proximidades começaram a se mover em direções caóticas, criando um novo cenário de pânico. E no calor do momento, a mulher caída começou a se levantar devagar, revelando que não tinha morrido, longe disso. Olhos familiares de uma história esquecida se abriram, e em meio ao tumulto, as vozes começaram a se misturar. Você se lembra de mim, não, Leonardo? Era a voz dela, familiar e estranha ao mesmo tempo. Você sabe quem eu sou. Leonardo não conseguia entender. A verdade estava prestes a se desdobrar de uma maneira que mudaria tudo. Quem era ela e o que isso significava para ele e Joana? As revelações estavam apenas começando, e o que parecia uma resposta e um novo começo agora se tornava um turbilhão de segredos. E no fundo, a única certeza era que a vida dele nunca mais seria a mesma. Joana olhou para a mulher caída, os olhos arregalados. As palavras dela, "Você sabe quem eu sou", reverberavam no ar como um eco ensurdecedor. A multidão se movia em momento de caos,
mas Leonardo só conseguia focar na mulher, que se arrastava para cima, revelando um rosto familiar que ele nunca pensou que veria novamente. O último vislumbre que tivera de sua mãe foi em um álbum de fotos antigo, e agora ela estava bem ali, na mesma praça, em meio a uma confusão sem sentido. Você não pode estar aqui. Ele sussurrou, a incredulidade o deixando tonto. A mulher sorriu fraco, mas os olhos traiçoeiros do homem encapuzado mudaram para algo mais sinistro, e Leonardo sentiu um frio percorrer sua espinha. Silêncio, não deixem que ela fale. O homem gritou, sua raiva pulsando como um veneno na atmosfera. A praça se agitou, e o rosto da mulher desbotou em um pálido desespero. Mas imediatamente, uma outra figura surgiu do meio da multidão. Um jornalista local conhecido, armando sua câmera e gritando questionamentos. Por que você está aqui? O que você sabe sobre essa história? Você é uma fugitiva? Ele parecia convencido de que tinha alguma informação valiosa. Leonardo sentiu a pressão aumentar. O caos se estendendo enquanto todos se voltavam para o homem encapuzado, que se fechava em seu próprio jogo. A mulher começou a falar, a voz tremendo. Não sou fugitiva. Eu sou a resposta que todos estão procurando, pois eu sou a verdadeira mãe de Joana. A confusão explodiu. Joana olhou para Leonardo, um olhar de choque profundo. O quê? Isso não pode ser verdade. E, enquanto suas palavras ecoavam, uma explosão de murmúrios tomou conta da praça, cada pessoa lutando para entender a nova revelação. A verdade estava se desdobrando em uma série de camadas, muito mais complexa do que pensavam. O homem encapuzado, agora furioso, avançou, e Leonardo decidiu que precisava agir. Ele não podia deixar que sua mãe fosse manipulada novamente, não enquanto estivesse à vista. Você não pode fazer isso, ele gritou, intentando desviar a atenção, o corpo tremendo de adrenalina. Mas antes que pudesse dar 2 passos, o encapuzado foi mais rápido. Fique longe dela. Você não sabe o que está em jogo. Você pode ser um milionário, mas aqui não há proteção para você. E com um movimento rápido, ele deslizou uma lâmina afiada do bolso, apontando para a mulher. Foi nesse momento que a verdadeira reviravolta aconteceu. De repente, um clarão de luz dourada inundou a praça, cegando temporariamente todos os presentes. O brilho reluzente parecia vir de um espaço desconhecido, e quando a luz finalmente cedeu, o que estava à frente de Leonardo fez seu sangue ferver. Uma figura estava ali, à frente dele, ostentando um manto revestido de ouro, com uma presença que emanava autoridade. Era seu pai. Leonardo, ele exclamou, a voz forte e clara, desmantelando a confusão com um toque de familiaridade que quebrava a tensão. Você precisa saber a verdade sobre sua mãe. O choque assumiu o controle. Ninguém se atreveu a respirar. Leonardo estava paralisado, o passado e o presente colidindo em um tumulto. O quê? O que você está fazendo aqui? Seus pensamentos giravam como um redemoinho. Ele não entendia como tudo isso se conectava, mas percebia que a revelação sobre Joana agora era um fio de grandeza em um templo de mentiras. A praça emudeceu. O homem encapuzado, ao lado de sua mãe, tinha um semblante feroz, mas também estava visivelmente abalado. Você não deveria estar aqui. Você está arruinando tudo. Ouvindo aquilo, Leonardo sentiu a necessidade de compreender. Seria a verdade que seu pai guardou por anos? O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo? A história não é o que eu pensava. A voz dele soava como um grito em meio ao silêncio. A atmosfera pesava como uma nuvem carregada. Todos olhavam, divididos entre a necessidade de entender e o lamento da confusão crescente. E no centro disso, Leonardo percebeu que o jogo que o homem encapuzado começou estava longe de terminar. Havia muito mais em jogo do que sua identidade, e sentiu que estava prestes a ser puxado para um redemoinho que transformaria tudo o que conhecia. Com a revelação de seu pai e a ligação com Joana, o que realmente estava por vir poderia destruir mais do que apenas vidas. Como se cada segredo estivesse esperando a instância de um toque, agora tudo confrontava a verdade.
A única certeza era que eles estavam na linha de frente de algo muito maior, e o tempo estava correndo cada vez mais rápido. Leonardo estava paralisado, o ar ao redor carregado de tensão. A revelação de sua mãe, a mulher caída, mudou tudo. Ele não conseguia pensar direito. Você é mesmo ela? Sua voz saiu entrecortada. Mas antes que qualquer resposta pudesse ser dada, uma nova figura emergiu da multidão. Um homem alto, de cabelo desgrenhado e expressão desconhecida, que avançou, seu olhar focado nas duas mulheres. Não acreditem nela, o homem gritou, quebrando o clima de expectativa. Seu tom reverberou por toda a praça. Ela não é a verdadeira mãe de Joana. O caos aumentou instantaneamente. Olhos se voltaram para a mulher caída, e a confusão se instalou novamente. Joana olhou entre Leonardo e a mulher com um misto de raiva e dor. Como você pode dizer isso? O que você sabe? Os murmúrios nos rostos ao redor estavam se intensificando, cada um tentando entender o que estava acontecendo. O homem soltou uma risada sinistra. Eu conheci seu passado, sabia? Todo mundo aqui sabe que a verdade é mais complicada do que acreditam. Essa mulher não é perfeita. Ela não é quem você pensa que é. Leonardo começou a sentir um nó crescente na garganta. O que você quer dizer com isso? Sua coração batia rápido. Ela te abandonou, o homem disparou. Te deixou morrer naquelas ruas. E Joana, você não é apenas uma vítima, garota. Seus laços de sangue são bem diferentes do que foi contado. Uma onda de silêncio tomou conta da praça. Todos os rostos se revezavam entre curiosidade e desespero. Joana, ao ouvir a frase, deu um passo para trás, os olhos arregalados. Não, isso não é verdade. Mãe, me diz que não é. Ela parecia prestes a desmoronar, as palavras do homem a atingindo como um soco no estômago. No fundo, você sempre soube, o homem continuou, seus olhos reluzindo com malícia. É claro que ela nunca teve coragem de lhe contar a verdade. Você é só uma peça em um jogo muito maior. E foi nesse momento que algo se quebrou dentro de Leonardo. Ele olhou para sua mãe, a mulher que ele sonhou em reencontrar. Mãe, é verdade? Você me abandonou? A mágoa na voz dele era inconfundível, e ninguém na multidão conseguia escapar da intensidade daquele momento. As palavras da mãe saíram em um sussurro quebrado. Eu fiz o que pude para te proteger. Mas seus olhos não brilhavam mais com amor. Havia uma sombra de tristeza que fazia seu coração tremer. Protegê-lo ou protegê-la? O homem riu, como se aproveitasse o espetáculo. É mais fácil ser a heroína do que encarar a verdade, não é? Joana, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou para Leonardo como se ele tivesse o poder de mudar tudo. O desespero tomou conta dela, o espaço começava a tesar. O que isso significa para nós? Leonardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. Em um instante, sua vida inteira estava em ruínas. Você não é minha mãe? Ele perguntou, sua voz falhando. Leonardo, não é tão simples. A mulher tentava explicar, mas as palavras dela soaram vazias agora. Ele se sentia dividido. Partida entre raiva e amor. Mas então, enquanto a verdade ressoava na multidão atenta, ele ouviu um som agudo, um tiro. O estrondo fez todos se agacharem, os gritos retumbando no ar. A imagem da mulher caída voltou, agora banhada em um novo pânico. E as sombras do homem encatusado se aproximaram, transformando tudo num pesadelo. E no centro do caos, uma nova reviravolta surgiu como um relâmpago. Num instante, o homem encapuzado sorriu e olhou para Leonardo. Você vai descobrir mais do que deseja saber. Prepare-se para a verdadeira história. O pânico tomou conta. O que mais estava escondido? Enquanto todos se espalhavam por razões de sobrevivência, Leonardo ficou parado, o coração acelerando. As revelações mudavam a dinâmica e tudo estava prestes a se transformar mais uma vez. E a única certeza que ele tinha era que a verdade não só os separaria, mas poderia também acabar com tudo o que eles conheciam. O futuro parecia nebuloso e ele mal conseguia respirar. O que mais estava por vir? O tiro cortou a atmosfera como um relâmpago.
A praça, que antes fervilhava em confusão, agora mergulhou em um silêncio sepulcral. Todos pararam, congelados, ao ver a mulher caindo novamente, desta vez em um movimento lento, como se tivesse sido atingida por um efeito dominó. A cena estava repleta de lágrimas, gritos e um desespero que se alastrava como fogo em campo seco. Leonardo, ainda no chão, sentiu a dor da queda e o gosto metálico do medo. Ele olhou para Joana, que lutava contra as lágrimas, seus olhos transbordando uma mistura de amor e traição. "Mãe!" A palavra ecoou na praça, seu som quase um lamento. A mulher, que agora parecia tão fragilizada, soltou um gemido, sua figura já conhecida de menino se desfazendo em sua memória. O encapuzado não escondeu seu sorriso triunfante. "E você pensou que tudo terminaria antes de conhecer a verdade? Apostava em um final feliz?" Suas palavras foram como um punhal nas costas de Leonardo. O mundo ao redor girava rápido demais, e tudo o que havia construído desmoronava. "Não, não pode ser assim!" Leonardo gritou, a voz repleta de uma ferocidade que ele não sabia que possuía. Ele se levantou, cada músculo do corpo clamando por ajuda, e caminhou em direção à sua mãe. "Levante-se! Você não pode nos deixar de novo!" Mas a mulher para a qual ele se dirigia ficou ali, imóvel. Era como se todo o peso do passado estivesse sobre ela, aprisionando-a. A multidão murmurou, alguns se perguntando o que fazer, outros simplesmente paralisados diante do desespero. Marina, que antes ficara em silêncio, agora se aproximou, seus olhos brilhando com uma determinação feroz. "Ela não está sozinha. Precisamos levá-la para o hospital." E assim, como um efeito dominó, a multidão começou a se mover. Pessoas se organizando, mãos ajudando, e a energia dolorida começou a se transformar em um fluxo de compaixão. Enquanto isso, o homem encapuzado viu seu plano desmoronar. Ele agora estava cercado, várias vozes pedindo pela verdade, pedindo justiça. A adrenalina tomou conta da atmosfera. Leonardo olhou para Joana, que estava ao seu lado, e viu que, apesar de toda a dor, havia uma cintila de esperança em seus olhos. Finalmente, a mulher, a verdadeira mãe de Joana, começou a se levantar. A imagem dela renascendo fez o coração de Leonardo acelerar, uma indicação de que as verdades não eram apenas sombras. "Eu não deveria ter voltado", ela sussurrou. "As coisas estão mais complicadas do que você pode imaginar." E naquele momento, tudo fez sentido. Os laços de sangue não eram apenas ligações, eram histórias contadas por pessoas que lutaram para sobreviver. Ele olhou para Joana, era tudo tão confuso, mas havia algo que não podia ser destruído. O encapuzado, percebendo a reviravolta, gritou: "Vocês não sabem com quem estão lidando." Mas seu tom tinha perdido a força, e conforme a luz da verdade iluminava a praça, seu poder desmoronava. Em um ato de desespero, ele recuou, mas não antes de um grupo de pessoas se unirem em perfeita sincronia, sem hesitação, simplesmente protegendo aqueles que mais amavam. Leonardo finalmente se aproximou de sua mãe. "Não importa o que aconteceu, estamos juntos de novo. Precisamos enfrentar nosso passado." E ele segurou a mão dela, permitindo que a corrupção da dor se transformasse em uma nova esperança. E no meio do tumulto, enquanto as sirenes da polícia ecoavam ao longe, Leonardo olhou nos olhos de Joana mais uma vez. Havia um futuro incerto pela frente, mas uma história que agora seria contada por eles. Um começo que moveu o passado ao lado do presente. Eles sabiam que tudo tinha mudado. Então, em uma fração de segundo, o passado, o presente e o futuro se fundiram em um único pensamento. A verdade é o que nos une. A cena foi tomada por uma nova energia, um clamor por mudanças. E enquanto a vida começava a se restabelecer na praça, uma coisa era certa: o amor poderia superar qualquer segredo. E por falar em amor, você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que virão por aí.
esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que esta comunidade continue crescendo forte. Deixe sua marca e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final emocionante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos juntos continuar essa jornada.